efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às custas e às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiário cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então, vamos nos harmonizar, acalmar a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para receber as energias que foram preparadas para cada um, de acordo com a necessidade de cada um e o merecimento. Então, desde o primeiro momento que entramos aqui, já estamos sendo ajudados na medida das nossas necessidades. Então, vamos só agradecer, nos conectar com a energia, com a espiritualidade da casa, que nos ampara, que nos protege, que nos dá que nos oportuniza de estarmos aqui para receber todos esses benefícios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencargo. Que assim seja. Então, vamos dar boa noite ao nosso palestrante, nosso irmão Marinho. Que prazer, coisa boa. Sempre ouvir mais um pouco, seu Marinho. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer, uma honra estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema meio polêmico, um tema de uma certa forma interessante, porque a todos nós interessa saber alguma coisa sobre um assunto que domina o mundo. Em todos os meios, em todos os lugares que nós estivermos, meios familiares, trabalho, sociais, nós nos deparamos com algum assunto que nos leva às informações do mundo das drogas. Tem sido hoje um dos assuntos mais comentados nos meios estudantis, mais assustadores. Os nossos jovens são presas fáceis para se envolver com as drogas. E no que nós estávamos no nosso estudo aqui, agora na nossa roda de conversa, foi falado sobre os riscos ou o uso das drogas, e me chamou a atenção porque se fala de prevenção em tudo, mas não há uma prevenção efetiva para evitar o envolvimento com as drogas. E os nossos jovens estão se envolvendo com facilidade porque eles têm um emocional muito fragilizado. Eu digo que o jovem de hoje é mais fragilizado do que do nosso tempo,
os jovens do nosso tempo. Eles são sensíveis a pequenas coisas. No nosso tempo, a gente escutava um não e aceitava um não. O jovem hoje não aceita o não. Ele fica melindrado com qualquer contrariedade. Chamou atenção, ele fica sofrendo e logo acaba se permitindo redobrar esse sentimento a todos os momentos. E aí fica vulnerável às ofertas negativas do meio. Mas nós vamos falar de dois personagens, drogas e nós, seres humanos. Precisamos relatar um pouquinho sobre os dois. Eu gostaria de falar primeiro sobre drogas. O que é drogas? Qual o conceito que nós temos de drogas? E nós sabemos que lá na Organização Mundial de Saúde tem um conceito científico que diz: drogas são substâncias naturais, semissintéticas ou sintéticas, lícitas ou ilícitas, que consumida ou ingerida causa alterações em nosso organismo. Esse é o conceito geral que nós temos de drogas. E aí, nós sabemos, diante desse conceito, nós sabemos que as drogas naturais é aquelas que são extraídas de forma natural de plantas, semissintéticas, que elas passam, essa extração das plantas passam por um processo biológico de transformação, semissintéticas. E as sintéticas são as formadas em laboratórios exclusivamente, em produtos de laboratório. A semissintética tem parte natural e parte formada em laboratório. Lícitas, que são liberadas para consumo, como o álcool, o fumo. Ilícitas, que são proibidas. Assim está definido o nosso conceito, nossa informação sobre drogas. Atualmente, o consumo indiscriminado de drogas tem sido um dos mais graves problemas da sociedade em que nós vivemos. O que assusta não é apenas saber que o consumo tem sido indiscriminado de forma acentuada. É que cresceu muito entre jovens, adolescentes e até crianças. Hoje usam drogas. Para quem tem oportunidade de conviver com crianças, pré-adolescentes, em alguns bairros mais periféricos das grandes cidades, sabe que eles estão envolvidos, desde criancinhas já estão se envolvendo, já estão fazendo parte desse consumo. E tem crescido muito, principalmente nas cidades, grandes cidades, nas áreas urbanas. Os efeitos das drogas são alarmantes, são agravantes, muitas vezes irreversíveis. Mas antes dos efeitos propriamente ditos, nós vivenciamos alguns efeitos colaterais, apenas efeitos colaterais, que afetam o nosso organismo, que a gente pode identificar muitas vezes por alterações mais leves, alterações do sono, alterações do apetite, algumas atitudes, comportamento dos jovens, e em alguns momentos os pais, os familiares não conseguem perceber, porque nós não acreditamos que o nosso filho vá se envolver com o tal produto. Nós sempre acreditamos, parece que a coisa acontece com os outros, mas eu criei meu filho informando, preparando para ele não se envolver com isso, e acredito que ele não vai fazer. E não é bem assim. Infelizmente, lamentavelmente, não é assim. Muitas vezes os nossos filhos se envolvem e quando nós percebemos,
o meio todo já sabe. Mas nós que somos os pais, às vezes, não sabemos. Porque eu tenho comentado que muitas vezes o pior cego é o que não quer ver. E não é que nós não queremos ver, nós não queremos que ele use, nós não queremos que isso aconteça, não queremos acreditar. E a gente fica persistindo com a crença, com a fé que o meu filho não vai se envolver. Mas ele está no meio, ele está vivenciando, ele está no meio aberto, em um meio social dele, da comunidade dele, da faixa etária dele. E ele diz para mim que sabe, o meu filho diz para mim que sabe dos riscos, que ele não vai fazer isso. Mas ele não sabe que o outro lado que está fazendo a oferta é muito mais habilidoso. Aquele que vem trazer a oferta para ele, ele vem com argumentos conquistadores. Ele vem mostrando para ele o quanto é bom, como é bom você se permitir a isso, aceitar. E ele procura primeiro um histórico daquele jovem, saber o que é que ele está recebendo em casa. Qual é o benefício que você recebe em casa? Qual é o apoio? Seja financeiro, o carisma, a atenção. E nós não, às vezes não nos damos conta que nós estamos preenchendo esse tempo dele. E a oferta, o influenciador, ele vem com argumentos que mexem com o emocional do jovem, que faz ele acordar para a realidade, coisa boa. Você tem o domínio, você tem poder, você vai ter dinheiro, você vai ter um transporte, você vai ter um tênis de marca, você vai ter uma roupa boa. Eu estava um dia desses aqui na oficina com o carro e teve um pai me contando que o filho dele, que ele pagava o colégio para o filho chegou para ele, o filho com 16 anos, e disse: "Seu pai, eu não quero mais estudar." "Por que você não quer estudar?" "Porque eu tenho coisa melhor para fazer, eu tenho oferta melhor para fazer." E aí o pai foi atrás, pressionou, e ele disse que tinha recebido oferta para ficar numa esquina para fazer entregas ou informações. E o pai disse: "Quanto é que estão te oferecendo?" Ele disse: R$200 para ficar 1 hora. Ele disse: "Não, tu não vai ficar, vai para casa que eu te pago 300 para você ficar em casa." E aí você diz: olha que ponto nós chegamos, que o pai tem que pagar o filho para ficar em casa porque a oferta lá de fora é tentadora. Quem não quer ganhar R$200 por hora, né? E quem não sabe acaba aceitando. Então é esse risco que nós corremos, nossos filhos, nossos jovens. Mas agora vamos falar do outro personagem. Isso é a droga, isso é o caminho, essa é a oferta que nós temos, é a grande potência que está vindo de encontro a nós, pais de família, a nós que vivemos para o bem. E esse potencial que domina o mundo, que já chegou em todos os meios, inclusive lá na roça, já chegou. A influência da droga estava funcionando por lá. Já estive lá, vendo o que acontece. Assaltantes com influência da droga, e eles estão assaltando lá, numa passagem de uma cancela, quando sabe que o morador do outro lado recebeu R$50. Eles vão para lá e assaltam. Tudo influenciado para comprar drogas, né? Então já chegou lá. Mas aí, isso vem a oferta para nós, seres humanos, esse ser humano fantástico, esse Filho de Deus, esse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tem todo um organismo funcionando em perfeita harmonia, um ser que não conhece quase nada de si próprio, embora tenha lá na Bíblia dizendo: conhece-te a ti mesmo. Escutamos direto alguém dizer: procura se conhecer, busca o autoconhecimento. Quando se fala sobre autoestima, a primeira coisa que vem:
qual é um dos segmentos, os argumentos que se pede para você fazer para tentar reencontrar ou aumentar elevar sua autoestima? Autoconhecimento. É outra situação que foi comentada aqui, que o jovem não faz. O jovem não busca conhecer a si próprio. Então o jovem acha que ele não vale nada, ele não consegue enxergar valores em si próprio. E essa formação vai crescendo, se torna adulto, não se conhece, não vê os seus próprios valores. E se nós pararmos para seguir os ensinamentos de Cristo, nós vamos ver que valores fantásticos somos nós. Que valores nós temos? Nós somos uma máquina perfeita, mas nós temos um conteúdo fantástico, interno. Nós fomos criados por Deus para evoluirmos, para nos descobrirmos, para aprender. E se diz, conhecimento, adquira conhecimento. Você quer viver em paz? Busque o seu conhecimento. Você quer ter tranquilidade, viver sem dor? Busque conhecimento. A aquisição de conhecimento te deixa zen, te deixa em paz, te deixa viver. Você vive o aqui e agora, você vive o hoje, você não vive o passado como necessidade para a sua vida, você vive como história. Você não vive um futuro como ansiedade, você vive o teu presente. Então, essa máquina que Deus estruturou, preparou o seu habitat, organizou como você deveria viver, com todas as necessidades, atendeu a todas. Nós temos órgãos internos funcionando perfeitamente, sem nós termos que pensar nisso. Nós temos um cérebro que comanda nosso organismo, comanda nosso corpo, nossas decisões, sem você estar preocupado com isso. Um coração que bate diariamente, horas, mais horas, sem você estar preocupado com isso. Tudo funciona perfeito. Mas mesmo assim, Deus mandou um homem para vir aqui e dizer como é que você deve viver. E te deu as orientações. Esse é o caminho. E ele disse, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele disse, segue. Esse é o caminho que você deve seguir. Mesmo assim, achou que o homem poderia não atender as orientações dele, os ensinamentos, o exemplo, e aí Deus disse, escreve. Aí ele pegou seus apóstolos e escreveu normas. É assim que você tem que fazer. E aí nós temos um livro enorme, contando, ensinando, é assim que nós devemos viver. Viva em paz, viva bem, só isso. Você só tem que fazer, e é tudo simples, já está tudo pronto, você tem tudo perfeito, tudo funcionando perfeito. Agora é só seguir o caminho, fazer o bem, pratica a caridade e faz as coisas boas, porque tem muito mais coisas ruins de oferta para fazer, e muita gente segue as coisas ruins, muitos de nós, do que obrigações de coisas boas. Então as coisas boas são poucas, é só você fazer, é tudo natural, é tudo simples. Mas Deus deixou tudo pronto assim, orientou, mas disse, você tem o livre-arbítrio para decidir. Faz o que quiseres. Você tem os dois caminhos, você escolhe que caminho você quer seguir. Então nós temos livre-arbítrio. Aí o homem disse, o homem estudou, um homem inteligente, ele estudou e disse, as emoções que Deus deixou para mim não são tão boas. Eu vou procurar alguma coisa que me cause emoções melhores, emoções mais fortes. Eu vou procurar descobrir alguma fórmula que mexa realmente comigo, com o ser humano, com a estrutura. E aí se organizou, não sei que tipo de cientista, né? Mas a ciência poderia tomar outro rumo melhor, tomou rumo para fabricar essa substância, se me permitem dizer, a substância maligna, que hoje vem destruindo famílias, destruindo o ser humano. E aí o homem encontrou uma substância, conseguiu estruturar, foi lá no laboratório e montou a substância que ele
consegue alterar todo o seu organismo, todo o seu sistema orgânico. E aí ele usa, encontra uma felicidade, sabe que tipo, né? Digamos que seja uma pseudo-felicidade, mas para ele no momento é uma felicidade, sem se preocupar com as consequências futuras, que são danosas. E assim foi a descoberta. Foi aí que ele fez a sua caminhada. Foi assim que a droga cresceu e continua crescendo. E sabe-se hoje que os efeitos das drogas no organismo humano são devastadores. Os efeitos das drogas, além daqueles efeitos colaterais, gera doenças, desencadeia doenças graves, doença do coração, doença do fígado, doenças mentais, transtornos psiquiátricos graves, doenças de órgãos internos, causadores de câncer, entre tantas outras doenças que desencadeiam. Mas a doença do meio, a doença da sociedade, a doença da família. Então não é só o usuário que adoece toda a família. São esses efeitos, são essas consequências que nós vivenciamos em função da droga. E tem a droga, além de ser danosa, ser ofensiva, a droga tem um outro agravante, que os próprios fornecedores ainda adicionam substâncias nesse produto, que essa substância é mais danosa ainda. Se sabe de históricos de drogas que são misturadas até com cimento, farinha, o cimento, são adicionados para pesar mais, é uma substância mais pesada, para que eles ganhem mais dinheiro. Então, além do prejuízo à saúde pelo próprio produto em si, mais a mistura, né? Se falando dos efeitos no organismo, por si só já seria um desastre, se pensar em tantos danos que causam de forma generalizada, pessoal e com todo o meio onde ele convive. Mas o que é pouco divulgado e quase ninguém sabe, só nós temos a oportunidade de ficarmos sabendo, é que além dos danos físicos da matéria, a droga também causa danos espirituais. A droga extrapola o limite físico do corpo e causa um desequilíbrio à saúde do corpo perispiritual. Essa situação, além de causar esse dano no perispírito, isso é somada a toda aquela situação de natureza fisiológica, junto a isso, natureza psíquica, espiritual, e principalmente as relacionadas com as vinculações das entidades desencarnadas que foram muitas vezes desencarnadas pelo próprio uso da droga, que por sinal tem aumentado substancialmente os desencarnes antecipados, precoces, por conta do uso, em diversas situações, tanto pelas overdoses quanto pelos transtornos psiquiátricos que acontecem, crise de depressão e as tentativas e as conquistas, vamos assim, de suicídio, por consequência disso. Então, os usuários das drogas, eles têm a oportunidade de receber muitas vezes o apoio, a proximidade, a aproximação daqueles espíritos que foram desencarnados. Sabemos nós que após o desencarne há algum tempo de permanência no meio, e os espíritos desencarnados por conta das drogas, eles permanecem sempre próximos àqueles usuários que continuam encarnados. Eles não usam, mas eles sentem a vivência, o cheiro
e acabam permanecendo juntos aos usuários. Esses têm, naturalmente os usuários têm influência dessa vivência também. Isso causa os desajustes emocionais, os desajustes da vivência submetidos pelas drogas. Né? E existem três situações, três grandes efeitos comuns que fazem para quem faz uso das drogas. São as lesões do corpo físico e do perispírito. O segundo são as companhias prejudiciais, eu estava falando das companhias dos espíritos encarnados, que eram usuários de drogas. E o terceiro, comprometimento do seu compromisso, da sua missão de vida na Terra. Imagina que eu venho para essa Terra com um compromisso, eu encargo com um compromisso a ser cumprido segundo a lei divina. Eu me envolvo com as drogas, o meu compromisso está extremamente comprometido, prejudicado. Nesse item 3, a ingestão de drogas, o indivíduo prejudica o corpo físico num processo de destruição abusiva. Como no processo de destruição abusiva? Nós sabemos que o processo de destruição, nós temos o processo de destruição natural, que está em conformidade com a lei divina. Mas o processo de destruição abusiva é contrário à lei de Deus. O usuário de droga entra nesse processo de destruição abusiva, por conta que leva, inclusive, ao autocídio, né? Ou seja, o desencarne precoce por conta disso. Na obra missionária de André Luiz, Edição da Fé, ele diz: o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. E em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Ou seja, se o efeito das drogas afetam os neurônios, afetam o sangue, toda essa estrutura de formação nossa, físico-biológica, está comprometida também. E aí, sem dúvida alguma, vai afetar no perispírito. Essas consequências chegam ao perispírito. À medida em que o corpo perispiritual modela o corpo físico, este também sofre alterações e lesões do corpo com nossas atitudes e sentimentos. Essas alterações agregam-se ao MOB. O MOB é o modelo organizador biológico do espírito transferindo-se para futuras encarnações. Isso significa dizer que numa próxima vida poderemos nascer com alguma deficiência ligada ao órgão que lesamos pelo efeito das drogas. É natural que, se lesamos o cérebro, nós poderemos desencadear alguns transtornos psíquicos, alguns problemas de ordem psiquiátricas. Eu costumo dizer que normalmente os transtornos para a vida física de gravidade neurológica são irreversíveis. Poderemos vir com dificuldades respiratórias, doenças do fígado, e dependendo da gravidade da lesão, às vezes se faz necessário várias vidas, várias encarnações para que seja reestruturado, para que seja corrigido. Grande parte dos problemas de saúde física inexplicáveis, que nós procuramos tratamento, se busca informações, não sabemos o porquê. Nem sempre o usuário de drogas é
uma pessoa culpada pelo seu transtorno, pela sua vida, pelo que ele está sofrendo, pelo seu sofrimento. Muitas vezes o espírito que encarnou vem com essas sequelas e naturalmente vai conviver com essas sequelas. Eu peguei um pequeno texto aqui que eu vou ler sobre o que nós precisamos viver como espíritas, que nós devemos estarmos atentos. Diante dos fatos e dos acontecimentos que estão a envolver a criatura humana, enredada no vício das drogas, geradores de tantas misérias morais, sociais, suicídios e loucuras, nós, espíritas, não podemos deixar de considerar esta realidade, nem tampouco deixar de concorrer para a erradicação deste terrível flagelo que hoje assola a humanidade. Eu considero um grande flagelo porque a gente que se tem a oportunidade de muitas vezes conviver com usuários dos diversos tipos de drogas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital acompanhando um senhor que coincidentemente ele tinha trabalhado comigo, era companheiro de profissão, e ele era dependente químico, mas segundo ele o uso era só álcool. E ele dizia: eu não quero deixar, podem fazer o que quiserem, eu venho para cá, me interno aqui, eu fico tendo que dizer, quando eu voltar eu vou continuar bebendo, eu não nego isso para ninguém, é o que eu quero fazer, isso é minha vida. Sabes que como ele falava para mim, tantos outros falam também, usuários, porque ele tem uma satisfação quando usa. O sofrimento que ele passa com a abstinência é muito pior, é muito mais doloroso do que ele ficar sem uso. Então, quando o indivíduo fica 2, 3 dias sem usar aquele produto que para ele dá uma leve satisfação momentânea, ele sofre muito. Eu vi pacientes que estavam batendo com a cabeça na parede, internado em hospital, batendo com a cabeça na parede, porque não suportava mais a abstinência. As dores são terríveis. As visões que ele tem, ele não ia para o chuveiro, porque ele dizia que olhava aqui, o ralo do chuveiro, ele ia cair pelo ralo, de tão grande que eram os buracos. Não, eu vou cair por esse ralo, eu não vou tomar banho. Outros momentos ele dizia, quando ele ligar o chuveiro, eu não vou entrar no chuveiro que está caindo cobrinhas pela água. Então, essa vivência que ele relatava, para ele era o sofrimento que ele estava vivendo em função da abstinência. E eles não querem viver isso, é muito sofrido. Então, hoje, para se fazer o tratamento de um dependente químico, aqui, ele é jogado lá fora, ficar 6 meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses lá, internado, até que ele consiga se livrar. Mas quando volta, ele quer usar de novo. Então esse colega dizia, eu não vou parar de usar, eu não quero sofrer por nada disso. Eu sair daqui e vou continuar usando. E continuou usando até morrer. E ele morreu dentro de um hospital, saiu caminhando, chegou na sacada, caiu. Estava fora de si, caiu. Ele conseguiu levar o álcool lá para dentro do estado internado. Então, isso é a vivência, o sofrimento para a família e para quem é usuário. Então, na nossa informação para nós espíritas que convivemos com isso, precisamos fazer alguma coisa para auxiliar. E o que fazer? Qual o procedimento nosso? O que nós devemos fazer como espíritas, como cristãos? O que nós devemos fazer para auxiliar na erradicação das drogas, do domínio das drogas? Qual a força nossa? Eu sou uma formiguinha, mas se a gente juntar várias formiguinhas, a gente começa a formar um formigueiro, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa, encontrar meios. Então, as casas espíritas hoje trabalham com
alguns centros bem melhor estruturados trabalham com a condição de ofertar apoio, orientações, um apoio que não é só para o usuário. Aliás, isso é quem menos entende o apoio que recebe. O apoio tem que ser da família. Então, nesse sentido, urge que identifiquemos e aprimoremos cada vez mais a ação de ordem preventiva e terapêutica. Já está em curso em nossas instituições, e que também criemos outros mecanismos, já está em curso. Os processos terapêuticos, os processos de apoio para a cura, já existem centros dando esse suporte. Eu não sei se aqui em Santa Catarina tem algum centro desses, alguma casa de apoio que seja coordenada, organizada por centros espíritas. Assim como nós temos algumas instituições de apoio aos idosos, como a CERT, a CEOB, lá no campus, que apoiam, dão suporte para idosos e suporte para algumas crianças. Tem alguns hospitais de apoio no estado, que são vários, né, que dão suporte para usuários de drogas. Não sei se algum desses receba o apoio de alguma comunidade espírita, mas que já existe esse apoio aí. Também devemos criar algum mecanismo de ação mais específico nesse campo. Nós podemos buscar, trabalhar, encontrar alternativas, né? Sempre pensando em sintonia com os ensinamentos do Espiritismo. O propósito de bem concorrer para a ascensão espiritual da criatura humana e principalmente as faixas superiores da vida. Isso é uma matéria que tem na revista Reformador, que dá essa orientação sobre o que nós devemos fazer, devemos procurar, que apoio podemos direcionar e como nós podemos trabalhar em comunidade, em harmonia, buscando um suporte de apoio aos necessitados nesse caminho. Bom, aqui eu encerro o nosso assunto. Eu tenho uma relação grande aqui de contribuição do Centro Espírita no trabalho antidrogas, desenvolvido pelos benfeitores espirituais. Eu tenho, de repente, a gente coloca no nosso grupo ali algumas informações dessas, de orientações de caminho que nós podemos tomar, em que situação podemos dar a nossa parcela de contribuição. Tá? Mas o nosso assunto é esse aí. Lamentavelmente é um assunto pesado, né, para se falar, mas é a nossa realidade de vida, é com que nós vivemos. E grande problema das doenças, os transtornos mentais, os transtornos emocionais de vivência na comunidade, que levam hoje a nós termos no mundo o maior índice de doenças, transtornos do humor, depressão, um grande influenciador, ou seja, uma grande parcela causada pelo uso de drogas indiscriminado. Nós temos hoje aproximadamente 12 bilhões de portadores, só que no Brasil nós temos em torno de 12 trilhões. Não, são 7 bilhões é a população mundial. Bilhões. 7 bilhões é a população do mundo todo. 7 bilhões. Então é 12 milhões. 12 milhões. No Brasil nós temos cerca de 5,8 milhões. Isso chega em torno de 11% da população brasileira que são portadores de depressão. Isso é os dados da Organização Mundial de Saúde. E grande parte disso é pelo uso de drogas, pela influência das drogas. Muito obrigado a todos. Pedimos a Deus que nos ilumine sempre e nos proteja desse terrível influenciador do nosso meio e que nós possamos também ser colaboradores no sentido de melhorar a vivência, o convívio de nossa sociedade, para que esse mal seja, quem sabe, erradicado. Muito obrigado a todos. Eu quero
dizer que é filho dessa casa. Muito obrigado a todos pela atenção que prestaram para nosso irmão. Eu faria um reforço para nós continuar pensando nesse assunto cada dia, porque não é um assunto que nós possamos simplesmente imaginar. Nós saímos na rua, aqui perto, aqui na nossa rua mesmo, nós temos vastas evidências do malefício que as drogas causam, e como o nosso irmão falou, a casa espírita, os integrantes, os frequentadores da casa espírita, o espírita tem um papel muito importante e a sociedade reclama dessa contribuição, e certamente, meu irmão, sim, a casa espírita, a nossa principalmente, precisa participar dessa luta. E a esse respeito, eu lembro que o nosso irmão e a sua esposa Kátia, que são trabalhadores da nossa casa, são psicólogos, e caso necessário, caso a comunidade necessite alguma orientação nesse sentido, podem procurar o apoio e o aconselhamento. Através das nossas páginas sociais, tem os contatos, principalmente da Kátia, que vai fazer. Então, eu peço a todos que me acompanhem nessa intenção de levar o nosso pensamento, de contribuir com a espiritualidade desta casa, para que possamos levar além das paredes da nossa casa as vibrações de amor, desejosos de contribuir no combate a esse malefício, a essa doença. A intenção de contribuir na harmonia social de toda a nossa humanidade, de todo o nosso planeta, no combate às guerras, na instauração da paz social. Senhor, muito obrigado por este momento, por tudo que recebemos. Permite, Senhor, que floresça em nossos corações e em nossa consciência o comprometimento no trabalho do bem em favor de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos.